Quantos trouxeram a Bíblia? Levante ela para o alto comigo. E diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Queridos, eu quero ministrar uma palavra pelo Espírito de Deus, que se encontra lá no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, o versículo 12. Glória a Deus, vocês encontraram 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, é um texto muito conhecido, por isso mais difícil de pregar, de ministrar. Por quê? Porque já foi muito explorado, não é? Sim ou não? Mas Deus, Ele vai nos dar graça nessa noite, para que possamos extrair mais alguma coisa aí, nessa mesma passagem bíblica, tá? Diz assim o texto: então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ler de novo? Vamos ler todos juntos, na mesma versão. Olha aqui para a tela aqui. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, queridos? Se você puder, dê uma salva de palmas já ao Senhor por essa palavra maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A mensagem dessa noite, irmãos, baseada nessa passagem da Bíblia, ela tem o título: até aqui o Senhor nos ajudou. Famílias preparadas para um novo tempo. Então, o que é que está acontecendo aqui o contexto, né, para que vocês entendam o porquê que Samuel disse isso? É porque há pouco tempo atrás, o povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Eles estavam debaixo de uma grande opressão de um povo chamado filisteu, e eles estavam perdendo, irmãos, tudo aquilo que Deus havia consagrado a eles, aquilo que Deus havia entregue nas mãos dele. Eles estavam perdendo. Por quê? Porque eles estavam se afastando das coisas de Deus. Eles estavam se afastando. Irmãos, nós não podemos nos afastar. O que o inimigo quer, o que o inimigo mais vai investir nesse próximo ano, e eu creio que ele investiu nesse ano que passou, que está terminando, ele é fazer você desistir da igreja, fazer você desistir das coisas de Deus, fazer você desistir da unção do Espírito Santo na sua vida. É isso que Satanás, ele vai trabalhar, é ali que ele trabalha, aonde ele quer fazer com que você não queira mais saber das coisas de Deus. Quantos estão comigo e estão entendendo? E ele logrou êxito fazendo isso com o povo de Israel, porque o povo de Israel então sucumbiu, e eles estavam frágeis, fragilizados, fraquinhos, e o inimigo vinha contra eles e estava fazendo arruaça lá, roubando tudo que eles tinham, e eles estavam sofrendo muito. Então eles chamaram Samuel, e eles pediram: Samuel, ora por nós. E Samuel deu uma palavra para eles, falando assim: ai de mim, de pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Então Samuel foi, e ele começou a orar pelo povo de Deus, e Deus lhes deu
um grande livramento. E eu quero liberar essa palavra já nesse momento, em nome do Senhor Jesus, que hoje, essa noite, é noite de grande livramento que o Senhor está enviando na sua direção. E se você está sentindo que Deus está falando com você, já se manifesta aí em nome de Jesus, no nível que você recebe, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Agora é importante, queridos, nós entendermos que esse Samuel, para que ele pudesse ser esse grande profeta que estava à frente do povo, e que quando ele orava, Deus liberava vitória para o seu povo, irmãos, para que ele chegasse nesse nível, agora ele já está uma pessoa já com uma certa idade. Quantos estão entendendo aí? Samuel, nesse ponto da sua vida, ele já é um coroa, assim como aquele pastor que está ali. Irmãos, aquele pastor ali e tal, né? Devia ser mais ou menos assim o Samuel. E as pessoas às vezes olhavam para o Samuel e não queriam ouvir a voz de Samuel. Eles queriam coisas novas, queriam novidades. Eles queriam aquilo que alegrava o coração deles, aquilo que eles viam nas outras nações. Eles olhavam para as outras nações e eles viam que eles tinham rei, pastor Ricardo. Eles tinham reis lá e eles queriam também que Israel tivesse reis. Mas, irmãos, até aquele momento, sabe quem reinava sobre Israel? Era o próprio Deus, que era o rei de Israel. Aleluia, ele que governava a nação de Israel. Mas eles queriam coisas novas. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim, ó: vigia nesta terra. Queridos, hoje com o advento da internet, e eu não falo mal de internet, internet é maravilhosa, mas com o advento da internet, a gente às vezes acaba se perdendo, porque tem muita coisa aí na internet, mas nem tudo é para você. Mas é a palavra de Deus. Tudo bem que é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela tem endereço, irmão. Quantos estão comigo e estão entendendo? Se você for para a própria Bíblia, a Bíblia que já foi escrita, o último livro a ser escrito da Bíblia foi no ano 99 da era cristã. Vocês estão entendendo? Se foi no ano 99 da era cristã, vamos colocar 100 para arredondar, nós estamos em 2025, indo para 26, então nós temos 1926 anos do último livro que foi escrito. Mas é verdade que entre esse último e o primeiro tem mais 1500 anos. Então a Bíblia é um livro muito antigo. E se você for olhar para a Bíblia, que é um livro antigo, Paulo, por exemplo, ele escreveu cartas para a igreja dos coríntios. Os corintianos aprontavam, irmãos. Gente, para aprontar é o povo corintiano. Por isso que Paulo teve que mandar 2 cartas de exortação aos corintianos. E a nação corintiana aí, que me perdoe, mas é Bíblia, não posso deixar de falar. Paulo exortava os corintianos lá, irmãos. Mas o que Paulo falou para os coríntios não foi a mesma coisa que ele falou para os gálatas, porque na Galácia haviam outros problemas. Não foi a mesma coisa que ele escreveu para os moradores de Tessalônica, os tessalonicenses. Não foi a mesma coisa que ele escreveu aos filipenses, aos efésios, porque cada lugar havia um problema. Para cada igreja havia uma mensagem. Para essa igreja Deus tem essa mensagem nessa noite. Aleluia, louvado seja Deus. Você faz parte desse rebanho. Você precisa desse alimento espiritual. Não é o que o outro é um pastor, é um homem de Deus, glória a Deus, mas deixa ele lá com o rebanho dele, conduzir o rebanho dele. Para você Deus tem um destino. Quando Deus não quiser que você me ouça mais, Ele vai tirar você daqui e vai colocar você lá. Quantos estão comigo e estão entendendo? Então cuidado para não comer comida dos outros. Eu estava em casa
ontem, a minha esposa saiu, não sei, ela acho que veio aqui na igreja, eu estava lá na minha sala e me deparei com um vídeo, que eu gosto muito de YouTube, sou fissurado no YouTube. Aí estava lá assistindo um rapaz que ele viajou já mais de 60 países, e eu gosto de assistir aquele moço, rapaz inteligente, viu? Ele fala várias línguas, e ele estava na China, e ele comprou lá uma comida, irmãos, que coisa linda. Dali a pouco, ele estava num parque bem bacana, e dali a pouco chegou o drone, irmãos, um drone, veio trazendo o iFood, a comida dele veio pelo drone, lá no parque, aleluia, a comida, irmãos, tinha um monte de gente ali naquele parque, mas aquele drone estava trazendo a comida para aquela pessoa. Dá uma olhada para o teu vizinho, fala assim: não vai comer a comida do outro, meu irmão. Já pensou, o drone está baixando lá e um espertalhão, pá, né? E quer pegar a comida do outro. Irmão, deixa a comida para o outro aí. Pergunta para o vizinho: você está entendendo essa mensagem, sim ou não? Aleluia, glória a Deus. E por que é que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós estamos na mesma situação desse povo aqui, olhando para lá e querendo, achando que a grama do vizinho está mais verde. Oh, meu irmão, você tem tudo que você precisa. O seu Deus, Ele é poderoso, irmão, para fazer tudo aquilo que te é necessário. Acredite no que eu estou te falando. Ainda que eu não esteja na visão, Deus pode usar uma mula para falar com você. Se Ele tiver que falar, Ele vai usar uma mula para falar com você. Então não corra atrás de iFood por aí, não pegue o drone dos outros, porque Deus tem uma mensagem para o seu coração. Se você entendeu, se manifesta aí em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, o texto que nós lemos aqui, ele foi feito, né, foi falado, foi escrito por Samuel, justamente no momento em que Deus coloca um ponto final. Parece que está encerrando um tempo de derrota, um tempo de que os filisteus estavam vindo contra eles, estavam roubando eles estavam sofrendo, mas aí eles pedem a oração para Samuel. Samuel ora e Deus libera a vitória. Eles passaram a ser vitoriosos. É nesse momento que então Samuel, ele pega uma pedra e ele coloca entre Mispá e Sem, e ele derrama o azeite em cima. Ele consagra aquele lugar como um altar, como um referencial, como um memorial diante do Senhor, e ele declara: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, Ebenezer, aleluia. E é importante você saber que essa palavra Ebenezer, ela na verdade é a junção de duas palavras hebraicas, que a primeira palavra é a palavra Eben. Eben significa pedra. Fala para o teu irmão, Eben, fala para ele, significa pedra. E outra palavra é a palavra Ezer, que significa ajuda. Amém? Fala para o vizinho: Ezer significa ajuda. Aleluia, socorro. Então, Eben, pedra, Ezer, socorro, Ebenezer, pedra de socorro. Louvado seja Deus. Mas eu quero que vocês compreendam, irmãos, que todas as vezes que a Bíblia usa o elemento pedra no Antigo Testamento, todas as vezes, e até mesmo no Novo Testamento, todas as vezes que nós vemos a palavra rocha ou uma pedra no Antigo e no Novo Testamento, nós temos que entender que é uma tipologia do nosso Senhor Jesus.
Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não terei. Posso pisar uma cobra e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação. Ele é a rocha. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: olha, Jesus é o nosso Eben, Ele é a nossa rocha, e Ele é Ebenezer, Ele é a rocha de socorro que Deus está enviando para você nessa noite. Eu não sei quais são os teus problemas, quais são as suas dificuldades, eu não sei o que é que você está vivendo, você que está aqui na igreja local, você que está aí pelas redes sociais, de uma coisa eu tenho certeza: Ebenezer, Deus tem livramento, Deus tem socorro para você nessa noite. E se você entendeu, se manifesta aí, meu filho. Aleluia. Deus tem socorro. Deus tem socorro, irmão. O ano não acabou. Eu creio que ainda tem tempo para um grande milagre na sua vida. Eu creio que ainda tem tempo para Deus fazer algo novo. Eu creio que as janelas dos céus ainda poderão se abrir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Mas Ebenezer, até aqui, está marcando um tempo. Olha, de lá para cá, até aqui, é um tempo que está sendo marcado. Nos ajudou, Senhor. E nós estamos terminando esse ano. E eu quero chamar a tua atenção, seja sincero consigo mesmo. Olha para trás. Olha para o início desse ano. Olha para o ano passado. E onde você está agora, quantas coisas maravilhosas Deus já fez por você. Como você estava no começo do ano, como você estava um ano atrás. Veja quantas coisas boas Deus já realizou na sua vida, meu irmão, minha irmã. Quantos motivos você tem para dar glórias a Deus. Onde você estava em janeiro desse ano. Quantos livramentos Deus deu para você, para sua casa, para sua família. Quanta coisa boa, meu irmão. E até aqui Ele nos ajudou, até aqui Ele foi fiel, até aqui Ele foi Ebenezer, a rocha da nossa salvação, a rocha que nos ajuda, o nosso socorro presente na angústia. Ele já fez isso, irmão. Mas o que a gente pode ver nesse Deus maravilhoso é que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Então, se Ele nos ajudou até aqui, eu tenho que entender que Ele vai continuar nos ajudando até ali. Se Ele nos ajudou até aqui, Ele irá conosco até ali. O ano 2026 está chegando aí, meu irmão, e vai ser um ano de socorro, vai ser um ano de vitória, vai ser um ano de liberações do céu para a sua vida. Os céus se abrirão, as janelas do céu se abrirão, e você vai experimentar o melhor de Deus. Aquele que crê e receber na sua vida, se manifeste aí, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia. Santo.
Bendito é o Deus de Israel. Aleluia. Então o povo de Israel vinha desse período, irmãos, de derrota, mas eles buscaram a face do Senhor, e o Senhor se manifestou naquele momento. Eu quero dizer a vocês, queridos, que é importante nós sabermos que Ele também se manifestou nas nossas vidas. O tópico número 1 que eu coloquei aqui para falar com vocês é que se nós quisermos um ano melhor, se nós quisermos a manifestação do poder de Deus na nossa vida nesse próximo ano que vai entrar, nós precisamos reconhecer o cuidado de Deus no passado. Reconheça e exalte ao Senhor por tudo que Ele te fez, glorifique a Ele por tudo que Ele te fez, testemunhe, diga para as pessoas: Deus fez isso na minha vida, eu estava desempregado, Deus abriu uma grande porta, aleluia, meu marido estava doente, Deus curou o meu marido, o meu filho estava nas drogas, Deus tirou o meu filho das drogas, minha filha era funkeira, ela não dança mais funk, aleluia. Porque Deus é fiel. Então reconheçam o que Ele já fez. Se você quer que Ele continue fazendo, glorifique o nome dEle por aquilo que Ele já fez na sua vida. Aleluia. Foi o que Samuel falou: até aqui nos ajudou o Senhor esteve conosco, o Senhor fez milagres, o Senhor nos deu livramento. Então glorifique a Deus, irmão. Não deixe passar nada, não deixe passar nada, não admita, irmãos, na sua vida nenhuma vitória particular sua. Você sem Deus não é nada. Tudo que acontece na sua vida, nós cantamos aqui, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Sem Ele não sabemos fazer nada, 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 nada acontece se não for por meio dEle. Aleluia. Bendito seja Deus. Nós também podemos tirar aqui uma outra lição desse texto, que as famílias que aprendem com as batalhas que tiveram, elas vão ter e vão terminar esse ano aqui com vitórias, e vão ter vitórias nesse ano vindouro. Então nós temos que entender, queridos, que às vezes as batalhas que aparecem na nossa vida são como uma escola, irmão. Queridos, nós tivemos aqui um seminário, um congresso aqui no encerramento do seminário teológico, né? Pessoal do seminário aí sabe. E foi tão tremendo, porque nós vimos as 7 dispensações que nós encontramos na Bíblia, os 7 períodos em que Deus tratou com o povo, a começar do período da inocência, lá no jardim, o homem inocente, inteligentíssimo, mas inocente, caiu no golpe da serpente. Então o período da inocência, a dispensação da inocência. Aí quando o homem era tão inocente, mas ele foi evoluindo, e quando ele vai evoluindo, então Deus vai começar a tratar com ele de uma forma diferente. Não é assim que você fez com seus filhos? Sim ou não? Quando o seu filho era um bebezinho, você não dava bronca no bebezinho, porque o bebezinho não vai entender nada. Que bronca que você pode dar num bebê? Ele é inocente. Mas à medida que o filho vai crescendo, então você vai podendo tratá-lo de uma forma diferente, e ele vai crescendo, e você vai se relacionando de uma forma diferente, e ele vai crescendo, ao ponto de, domingo passado, o meu filho pregando aqui, ele falou para mim, falou para vocês, se referindo a mim, ele falou: o meu pai é o meu melhor amigo, ao ponto de você poder trocar ideias no mesmo nível de entendimento das coisas. Talvez ele pense que isso aí, né? Talvez ele ainda seja um pouco inocente, mas tudo bem. O que importa é que a gente cresce com os problemas, com as adversidades, com as lutas.
Então não olhe para trás e fale assim: poxa, esse ano foi um ano de derrota, esse ano eu pisei na bola, esse ano eu fui mandado embora, esse ano aconteceu uma tragédia. Não, irmão, coloque isso como uma experiência, coloque isso como uma escola. Jesus permitiu que você passasse por essa escola, e você tem que sair da escola com um aprendizado. E se você entender isso daí que eu estou falando para você, com certeza você vai entrar um ano mais experiente. Você vai entrar um ano com mais experiências. Você crê nisso, sim ou não? Aleluia. Então, tópico número 3. Eu vou correr aqui porque eu quero fazer um ato profético ainda hoje. Não é o último culto, é o penúltimo, mas nós queremos ministrar algo aqui especial para a sua vida. Você que veio vai receber o especial. Quem ficou assistindo Corinthians e Vasco, fica lá com o Vasco e com o Corinthians em casa. Aqueles que foram para o shopping, quem foi para a praia, né? Amém, glória a Deus. Mas você que veio, Deus tem algo especial para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Queridos, as famílias que estão alinhadas espiritualmente, elas terão um ano vitorioso. Sabe o que Samuel ele fez? Ele não apenas levantou ali um marco, ele não apenas levantou ali um monumento, não, ele reposicionou o povo diante de Deus, porque aquilo ficou para uma memória. Até aqui o Senhor esteve conosco. Então todo mundo que passava naquele lugar: que pedra é essa? Ah, essa pedra que marca que até aqui Deus trouxe. Olha, Deus nos tirou do Egito, Deus nos trouxe pelo deserto, Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou as cordonices, Deus mandou o maná, Deus fez sair água da rocha. Deus fez tanta coisa. Até aqui Deus foi fiel, até aqui Deus esteve conosco. Aleluia, aleluia. E nós precisamos, irmãos, mostrar essas coisas, sabe, para a nossa família. Eu tenho filhos hoje que são servos de Deus. Eu gostaria muito que eles estivessem todos aqui comigo. Infelizmente não estão. Tem um mais velho que mora lá em Sorocaba, né? A caçula também mora lá em Sorocaba. Mas ela é uma menina muito abençoada. O menino meu, ele é um menino abençoado. Esses dias minha esposa foi lá tomar café da manhã com ele lá em Sorocaba. Foi passar lá uns dias com a filha que está gestante. E ela não estava se sentindo bem, estava tendo enjoos, né? E aí chamou a mamãe: faz uma comidinha aqui, quem sabe a sua comida não vai parar no estômago, né? Aí foi lá, a apóstola Vilma foi lá, na unção e no poder, fez lá uma comida lá e deu certo, irmão. A menina comeu, não vomitou. E é assim, né? E só que aí foram tomar um café da manhã numa fazendinha que tem lá na região de Rio Preto, de Sorocaba, né? Foram lá na fazendinha, um café da manhã maravilhoso. Se quiser ir conhecer lá, vale a pena, hein? E aí o meu filho lá fez um vídeo, porque eles estavam já preparando o almoço. Tinha uma costela rodando assim na churrasqueira lá, uma costela no bafo. Meu irmão, aí sabe o que meu filho fez? Ele sabe que eu gosto de carne, né? Eu sou carnívoro. E aí ele fez um vídeo lá, falou: ô pai, cadê você? Você não veio? Olha aqui que tem aqui nessa fazendinha aqui. E estava me fazendo pirraça, né? Estava me pirraçando, querendo que eu fosse para lá. Então a gente tem uma comunhão tão grande, um amor tão grande, uma coisa tão boa entre a gente. E sabe por que eles são tudo assim, gente de boa, gente de Deus? Porque eu os ensinei a ser assim.
E eles são tudo de Deus. Ela não está aqui, mas se ela tivesse, ela estava cantando aqui com a gente. Estava cantando aqui conosco. Porque ela gosta de cantar, tem um dom, um talento natural e espiritual para fazer isso. E o Danilo também toca instrumento, canta. Pastor Marcelo Júnior, não preciso falar, vocês já conhecem ele. Então, uma família sacerdotal. Mas sabe por quê? Porque eu os posicionei. Eles me viram, irmãos. Eles cresceram nessa igreja. Eles cresceram aí. Às vezes eu parava o culto para dar bronca em opa, para de correr aí, Juninho. Senta aí. Então eles foram posicionados aqui nessa igreja. Se você quer a sua família, uma família vencedora, que você possa reposicionar e mostrar para eles: olha, o nosso Deus é um Deus poderoso, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Sabe o que é que Deus tem feito? Deus tem nos ajudado. Irmãos, cada milagre Deus operou ao longo desses anos. Cada milagre, coisas assim, milagres escandalosos. E os meus filhos presenciaram grande parte deles, eles viram acontecer os milagres. Então, você tem que reposicionar a tua família e mostrar que o nosso Deus é um Deus forte, é um Deus poderoso, é um Deus que responde oração, e Ele faz com que o céu se abra na sua direção. Se você está entendendo isso daí, se manifesta aí em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus. Por último, irmãos, mas não menos importante, as famílias que caminham sobre uma promessa é uma família que vai ter a promessa renovada. Sabe o que eu quero dizer para você? Tem pessoas que fazem aquele papel, e nós vamos imprimir no próximo culto, já vai ter aqui aquele papel, o desafio lá, como é que chama, pastor Sivaldo? Projeto de vida, lá, está ali. Então, no próximo culto você já vai ter esse papel aí. E se você olhar, a minha esposa pegou dentro de uma das minhas Bíblias, ela pegou o meu projeto e lá, irmãos, ela começou a ver que Deus liberou, Deus liberou, Deus liberou, Deus liberou, Deus liberou. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Sabe por quê, irmãos? Porque nós colocamos diante dele, mas não foram todas aquelas coisas lá que eu coloquei como alvo, como objetivo, que Deus liberou. Tiveram coisas que ficaram retidas. Sabe por quê? Porque às vezes eu ainda não estou pronto para receber. Então fala para a pessoinha que está do teu lado, fala assim, talvez você não esteja pronto para receber, mas se Deus fez a promessa, então renove essa promessa agora, renove diante de Deus, diga para Ele: Senhor, se não se cumpriu o ano 2025, é porque talvez eu não esteja pronto, me ajuda, me prepara, me deixe pronto, Senhor, para viver o melhor de Deus em 2026, em nome de Jesus. Me aponta para o centro da tua vontade, me aponta para o destino que o Senhor tem para a minha vida. Não deixe que os meus pés se desviem nem para a esquerda nem para a direita, mas que eu possa caminhar no centro da tua vontade, que vai me conduzir para o melhor de Deus. Se você está entendendo, se manifesta aí, meu filho. Aleluia. Eu quero pedir para você ficar em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse sua mão no seu peito.
Eu vou fazer algumas perguntas. São perguntas retóricas, irmãos. Ou seja, você não precisa me responder, responda para você mesmo, em nome de Jesus. Mas reflita sobre essas perguntas, em nome de Jesus. Reflita. O que é que aconteceu esse ano que foi tão difícil, que te paralisou? O que é que você permitiu que entrasse na sua vida para te paralisar, para você não alcançar o que Deus tem para a sua vida? Por que parou, irmão? Por que parou, minha irmã? Porque não acreditou na promessa do Senhor. Quem sabe hoje não seja o dia de você falar: Pai, eu não quero mais parar, eu quero continuar. Louvado seja Deus. Mas eu quero que você entenda que se te paralisou, hoje é o dia de toda paralisia cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Há uma unção, queridos, neste lugar. Há uma unção de Deus neste lugar. Pode acreditar, acredite no que eu estou te dizendo, que o Senhor tem uma unção que vai destravar você e que vai te apontar para o tempo de vitória. Um novo tempo está chegando. Um novo tempo está chegando em nome do Senhor Jesus. Uma outra pergunta retórica: o que é que você perdeu ao longo deste ano? O que é que você está às vezes até chorando porque perdeu? Acredite no que eu vou dizer para você. Jó, um homem reto, íntegro, que se desviava do mal, alguém que tinha o testemunho do próprio Deus, ele perdeu muitas coisas, não poucas. Ele perdeu muitas coisas. Mas entendam que se vocês continuarem como Jó, sem blasfemar, sem ficar lançando essas palavras: eu perdi, e não sei o que. Irmãos, não façam isso. Não façam isso, porque o nosso Deus, Ele tem poder para restituir tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi perdido. O Senhor tem poder para te restituir. Louvado seja Deus. E eu quero liberar aqui, eu poderia fazer mais algumas outras perguntas, mas eu quero ganhar tempo para fazer uma oração profética pela sua vida. E eu gostaria de que, se você, nesse momento, se você sente que essa mensagem foi para você, se você sente que Deus te trouxe aqui para entender que ainda está em tempo de coisas tremendas acontecerem na sua vida, mas se não for em 2025, que Deus vai renovar, você vai fazer um renovo agora, vai renovar para 26, em nome de Jesus. Então vem aqui, sai do teu lugar, vem aqui à frente, e você vai tocar nesse altar, e você vai falar com o Senhor: Senhor, eu creio que o Senhor tem ainda grandes coisas para fazer na minha vida nesse ano que vai entrar, em nome do Senhor Jesus. Eu não vou ficar chorando leite derramado, eu não vou ficar chorando aquilo que eu perdi, eu não vou ficar chorando aquilo que não deu certo. Eu vou olhar para aquilo que vai dar certo agora, nesse próximo ano que vai chegar, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que você possa buscar em Deus. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, Ele é Ebenezer, é a rocha da salvação, é a rocha do socorro. Ele é aquele que pode mudar, Ele é aquele que pode fazer acontecer na sua vida.
Recandarabachori, andalabaçu. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo. Oh, Deus poderoso, Deus poderoso. Vem, Senhor, vem, Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Santo, santo, santo. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, santo, santo, santo. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Santo de Israel. Aqui estão os teus filhos, aqui estão as tuas filhas, Pai, que ouviram a tua palavra nessa noite, Senhor, e que estão com o coração quebrantado. Eles estão colocando agora um marco, estão erigindo esse marco. Que até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, Tu és a rocha da nossa salvação, Tu és a rocha da nossa salvação, Tu és a rocha do nosso socorro. Envia o socorro na direção desse teu filho. Recandarabacheri, anda lá, deri, anda lá, baixou, recalabassuri, anda lá. Em nome de Jesus, envia a salvação, envia o socorro, Pai, envia o socorro. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Meu Deus, em nome de Jesus, quebra as barreiras, quebra, Senhor, as correntes. Senhor, despedaça os ferrolhos de ferro. Oh, recarabachori, andalabassuri, canta lamaná. Oh, aleluia, 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 aleluia. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo.